Fala galera do Centro do Trilho, aqui é o Marcos, aqui é o lugar onde gente ordinária faz coisas extraordinárias. E aí, Tiagueira, como é que tá, velho? Tranquilo aí? Tranquilo, credo, o cara tá ensaiado hoje, velho. Ô, os caras estão inspirados, né? Tá tranquilo aqui, velho. Tranquilo, calorão aqui em Sydney. Eu sei que esse episódio tá indo no ar no ano novo, mas a É, gente tá gravando em novembro. exatamente, né? Esperamos que até aí pro ar tudo correu bem, né? Natal, É Ano Novo show pra de todo bola. mundo. Pô, já vamos dar um Feliz Natal, então, um Feliz Ano Novo pra todo mundo aí, que seja Isso mesmo, um 21. 2021 aí cheio de coisas boas É, que esse pra ano foi todo mundo. complicado, né? Em geral. A gente saiu bem, digamos, né? Nossa, Mas acho que no aspecto geral aí foi complicado, né? foi um ano de desafios aí, bastante bem desafiador pra todo mundo, eu acho, assim, coisas novas, né, velho? É isso aí. Velho, falando em desafios aí, o nosso convidado de hoje aí, ele é o rei dos desafios, né? Conta pra gente quem tá aí com a gente hoje. Pois é, velho. Esse é o nosso convidado de hoje, cara, um amigo aí de Austrália, né? Um amigo que a Austrália me deu. A gente se vê pouco, até é uma vergonha, mas quando a gente se vê é bem legal. A gente já chegou até a se encontrar em outro estado, velho. E por acaso, passeando na rua Certo. e não se encontra em Sydney. Então é um cara bem especial e um cara que sai bastante do trilho. Um cara que eu admiro muito, bem dedicado, e acho que ele tem muita coisa para agregar aí para nós e contar. Seja bem-vindo aí, Tiagão, ao Saindo do Trilho. Oh, uma honra estar aqui com essa galera. Quando se diz respeito a sair do trilho, é com a gente mesmo, né, Tiagão e Marcos? Porque dá para saber, Tem que ser. cada um tá num espaço, cada um tá num país aí. Só eu e o Tiagão aqui na Austrália. Mas vamos lá, obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês falando sobre experiências aí inesperadas, né? Show. Vamos dar um pouco de, vamos descontrair um pouco essa galera e dar um pouco de risada também. Show de Inclusive, bola. Thiago, a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, velho, foi na festa da residência do Thiago Sabino, foi isso não? Não, acho que a gente já se conhecia antes. Eu cheguei a É. participar de alguns eventos com o Thiago, com a Sabrina, Deve- com a Sabrina e você estava lá Algum churrasco na praia aí, né? Sei algum lá. churrasco, algum churrasco na praia, uma festa. Ah, e certo. É que teve era tanta festa, né? a residência que eu lembro, na verdade, aqui no jardim do prédio, que a gente fez um Foi. pagode e tal, uma bagunça aí. Como sempre, né? É, legal, show de bola. Então tá, Tiagão, conta aí pra nós quem é o Thiago aí. Da onde você vem do Brasil, tua idade, por que que veio parar aqui na Austrália? Com uma introduçãozinha aí. Vamos lá, é sempre interessante falar da gente mesmo, né? Thiago E Lima, desafiador. desafiador também. É, exatamente. Eu sou o Thiago Lima, prazer. Eu sou de São Paulo, São Paulo, Brasil. Estou aqui na Austrália há 12 anos e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu gosto de lidar com pessoas e sempre tentando aprender, né? Conforme aí nós estamos aqui nesse bate-papo, aprender com pessoas também. Então, eu Uhum. sou uma pessoa do mundo, free spirits, como nós dizemos aqui, aprendendo e agregando valor através do conhecimento das pessoas. Show. Velho, uma perguntinha aqui para entender qual vai ser o rumo do programa hoje. Torce pra quem? Palmeiras. Estudei, Tamo... né, pô? Estamos gravando aqui. Eu sou Essa foi boa. santista, então estamos gravando aqui na semana antes do clássico entre os dois. Então é capaz de ir até o bagulho ir pro ar aí, vão ter que editar algumas coisas aí, porque vai ficar feio pra você, hein? Não, espero que não tenha nenhum corintiano nos ouvindo aí, pô. É Pô, verdade. E pior que tem, pior que é tem. difícil fugir, hein, velho? O meu Inclusive, primo que escuta bastante, ele é palmeirense dos chato ainda, velho. a minha mãe é corintiana, então tem que tomar cuidado que a gente fala de Corinthians aqui, né? Show de bola. Ô, Thiago, e Tiagão, vai lá, Marquinhos, vai tu, desculpa, vai. não, e por que você resolveu sair do Brasil? Qual foi o motivo maior de você sair do Brasil? Você saiu sozinho ou saiu já com a sua esposa? Como é que foi? Vamos lá. Nós saímos juntos, eu e minha esposa do Brasil. E o Uhum. grande objetivo, sendo bem direto ao ponto, foi que no Brasil eu e minha esposa nós trabalhávamos em banco
Aham. Éramos profissionais de banco da área financeira, a minha esposa na área de crédito e eu na parte de investimentos. E surgiram bons desafios para eu virar um futuro diretor do Banco Santander na época. E eu participei de um processo seletivo no qual era um processo bem difícil. Você deveria ser indicado por diretores e ter uma performance ali, no mínimo de 5 nos últimos 5 anos para ser indicado Uhum. para esse processo. E acabou que eu passei por 14 etapas de recrutamento de seleção para participar desse processo e repetir na última. Né? Não foi aprovado na última porque eu não falava outro idioma. Ah, E eu tinha todos os conhecimentos de gerenciamento com pessoas, enfim, conhecimentos técnicos, mas a questão do idioma foi uma barreira porque esse programa ele seria feito na Espanha. Então você uhum. deveria falar ou espanhol ou inglês. E eu acabei que tive um bom feedback, porém foi até algo bom que aconteceu, que depois daí nós resolvemos olhar escolas de inglês e fazer um orçamento para começar a estudar o inglês, que naquele momento nós já estávamos estudando um Master Degree, né, um MBA, tanto eu quanto minha Uhum. esposa, e acabou que aí, resumindo a história, esse foi o início da trajetória na Austrália. Nós decidimos vir para a Austrália para aprender inglês e ficar na Austrália por 6 meses e depois retornar já com uma possibilidade de entrar nesse programa novamente. Certo. E aí sai do trilho. Não voltou pro Aí Brasil. sai. Aí a história, aí a vida começa. Aí a vida começa totalmente. Aí foi totalmente sair do trilho mesmo. Show de bola, show de bola. O Tiagão, daí chegaram aqui na Austrália, daí qual é que foi assim o primeiro, como é que foi a experiência, assim, o primeiro choque assim, de chegar aqui? Eu gosto de saber de todo mundo, tá ligado? Porque cada Uhum. pessoa tem um jeito diferente, Uma né? visão diferente, Uma exatamente. visão diferente, tipo, eu cheguei, caramba, apavorada, minha mulher chorava todo dia, velho, e ela batia na porta do apartamento, eu morava no andar de cima, e ela no de baixo, ela chegava lá chorando. Então, cada um tem gente que chega, caramba, eu já vi que era o primeiro dia, no primeiro dia eu já sabia que eu queria ficar aqui. Então, como Que é que nem o foi o Thiago? Flávio, né? O Flávio que veio aqui, que ficou doido com galera andando descalço na rua, né? Que falou, aqui ninguém tem padrão, cada um se veste como quiser e tal, e já curtiu a parada, né? É bem interessante esse bate-papo, porque nós tivemos, né, como todo mundo, nós bastante desafio hoje trabalhando com educação. Até falo que teve uma mudança muito drástica nos últimos 10 anos, né? Porque nós não somos tão velhos assim, né? Eu tô com 35 anos, mas eu cheguei aqui com 23. Mas com a Uhum. cabeça aberta, já com um pinguinho de vontade de ficar, mais vontade, porcentagem mais de ficar na Austrália do que voltar para o Brasil. E aí os Uhum. desafios, mesmo sabendo da dificuldade, né? E com a idade de 23 anos aí, bem novos, ah, tem a questão do relacionamento, né? De você, nós éramos namorados no Brasil e vim para cá e assumir um relacionamento casal e não é só você no jogo, então com Uhum. várias dificuldades. Eu dou bastante exemplo do que está acontecendo hoje, que eu tento sair bastante fora do trilho, né? Como vocês dizem, que com essa pandemia, na verdade, nós já passamos por uma crise no passado, que foi em 2008, se vocês lembram, 2008, Ah, 2009, foi o GFC, né? A crise do GFC. Então, nós chegamos na Austrália numa crise no qual já estava difícil economicamente arrumar trabalho e também não sem falar o idioma, não saber se comunicar. Então, essa dificuldade maior que nós tivemos aí no início foi assim, eu sempre me comuniquei muito bem, venho da área de vendas e financeira, né? Eu saía de casa sem relógio, né? uhum. Sem relógio. E contando uma história bem bacana, no meu primeiro emprego, que foi numa obra, os australianos nos xingávamos e a gente tava achando que tava todo mundo dando risada e tava legal, e dava risada da desgraça, né? Clássico, né? E o cara pedia para pegar um balde, e eu pegava a vassoura, depois pegava a mangueira e nunca pegava o balde. Então, Certeza. essas coisas eu tenho o prazer de comentar, porque eu vou fazer uma conexão entre, né, 10 anos atrás e os dias de hoje, e tem muita diferença no que diz respeito ao estilo econômico das pessoas, no comportamento das pessoas, comportamento dos alunos, comportamento de quem Uhum. vem para cá, daquela época para cá, tem uma diferença bem bacana, bem fora do trilho.
É isso aí, isso aí. Show. E você, então, você falou que você no Brasil estava na área, né, na parte bancária, né, trabalhando no banco, mas hoje em dia você está num caminho totalmente diferente, né? Você segue agora a parte de empreendedorismo, de, né, ajudar pessoas. Começou tudo aí na Austrália ou você já tinha um, digamos, um background do Brasil disso e só desenvolveu na Austrália? Legal, boa pergunta. No Brasil, eu comecei a trabalhar, eu falo dessa questão que eu trabalhei em banco, que foi um dos meus últimos trabalhos, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Porque meus Uhum. pais se separados, enfim, trabalhei desde o primeiro emprego numa farmácia, na parte, né, se comunicando com pessoas, depois a área de vendas, aí tem a área de seguros e banco. E eu sempre tive essa paixão de lidar com pessoas, essa conexão, esses soft skills, né, que a gente desenvolve, né, conversar com as pessoas, que é muito importante hoje. Então, um dos detalhes é que, por exemplo, a minha faculdade eu fiz no Brasil, eu sou formado em economia, depois eu tenho um MBA em finanças. A minha graduação, eu fiz eu paguei minha faculdade participando de um projeto social que eu trabalhei por 5 anos para pagar a faculdade. Que Caramba, que da hora. era um projeto que na época meus pais não tinham condições de me pagar um estudo e eu tive que arrumar uma forma de continuar estudando e trabalhando. Então eu trabalhei num programa que chamava Escola da Família, nem sei se existe hoje. Ah, eu acho que eu já ouvi falar, hein, velho. E eu trabalhei por lá 5 anos, no qual eu tinha que trabalhar todo sábado e domingo, das 9 às 5 da tarde, fazendo projetos sociais para tirar as pessoas carentes da rua, em lugares em periferias de São Paulo, para ter uma educação melhor dentro da escola, uma escola municipal que ficava aberta para crianças carentes. Aí, enfim, Uhum. eu era responsável por desenvolver projetos de esporte, projetos de educação, para atrair essas pessoas para dentro das escolas públicas. Uhum. Ah, show. Então, essa paixão por educação eu sempre tive, mas assim, eu realmente me tornei um professor aqui na Austrália. E, Uhum. ô Thiago, beleza, tu chegou aqui, tu falou que o cara mandava tu pegar pato, pegava o balde e ninguém se entendia, né? Cara, entre tu não saber saber o que que é balde e pá em inglês, e tu chegar numa sala de aula e dar aula em inglês, isso é um puta de um gap, tá ligado? Tem um buraco Exatamente. gigante no meio. Meu, como é essa caminhada, velho? Isso é principalmente para as pessoas que sempre dizem, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer, eu não vou, sabe? Já Aham. desistem antes de começar. Cara, fala para nós como é que foi isso. Você ficou nervoso? Como é que foi todo esse processo de chegar na frente da Universidade de Sydney, né? Que é a Que maior é universidade uma da das maiores Austrália. universidades E conta, desculpa só, Thiago, te cortar. Depois você conta como é que foi a primeira aula em si, o momento que você pisou ali a primeira vez para dar aula. Qual que foi a sensação também? Se tu tava usando fralda ou não, sei lá. Algo do tipo. Não, essa é uma história bem bacana, eu adoro dividir porque é uma questão assim que por isso que eu trabalho com educação hoje, é algo que você testa, as pessoas às vezes só acreditam vendo e na verdade eu provei isso para muita gente, não só acho que tem um step antes disso daí, né, que todo mundo sabe que aqui na Austrália é difícil você encontrar um trabalho na sua área desde que você tenha bastante disciplina e perseverança e resiliência também, porque a gente toma muito não, né? Uhum. Então, um step antes que eu falo assim, antes de eu entrar na universidade, é legal eu mencionar isso, eu passei, resumindo a história, eu queria trabalhar na minha área, só que como todos sabem, né, estudante só pode trabalhar 20 horas por semana, aquela história. Eu passei por 258 entrevistas até eu conseguir Caramba. meu primeiro trabalho. Só que aí é que eu digo para as pessoas que estão procurando trabalho hoje em dia, você deve tentar. Existe um gap muito grande dos bons profissionais vindo do mercado exterior e as pessoas que procuram gente para trabalhar. E o brasileiro chega aqui com bastante qualificação. Só que Isso é às vezes verdade. chega com um medo de comunicação. Eu acho que eles não devem ter esse medo e tem que tentar. Então essa minha tentativa foi bacana porque quando eu cheguei na 257 entrevistas, eu estava já... Porque você arrumar um trabalho é um full-time job.
É um trabalho integral aí. Então você acaba que você precisa testar, treinar isso. Eu entendi a pergunta, eu só estou falando um pouco isso antes porque é importante. Então quando eu consegui meu primeiro trabalho, que eu fui para a entrevista e eu consegui, foi que eu abri o jogo. Eu abri o jogo com a empresa que estava me selecionando. Primeiro que todo mundo tem aquela, que fulano me disse que não dá certo, que isso com aquilo é negatividade, né? Então sempre pense Isso. positivo. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro emprego eu consegui aplicando para uma vaga em dezembro, lá de 2011, 2012. E eu fui chamado depois do ano novo. Todo mundo fala, não, que nessa época o RH para, isso, aquilo. Né, essas questões. Então já é uma coisa que eu consegui Um mito que você desvendou, provar, né? um mito desvendado aí. É. Aconteceu comigo e quando eu fui para a entrevista foi justamente eu falei, olha, eu estou aqui, eu estava bem experiente, eu estou aqui, eu já passei por diversas entrevistas, o meu problema é que eu sou estudante, mas eu estou aqui disposto a aprender. E eu quero deixar esse bate-papo já aberto desde o início, porque eu não quero que você não quero que você perca o seu tempo e nem eu também o meu. Então vamos lá. Sou estudante, posso trabalhar 20 horas, mas daqui a um mês eu estou de férias, eu vou poder trabalhar por 3 meses aí full time. Estou disposto a aprender. Vocês querem continuar me ouvindo? Aí um dos diretores estava com 3, abriu a conversa falando, continua falando. O que você faz quando você acorda e tal? Eu comecei a falar esporte, isso, aquilo. Resumindo a história, eles gostaram da minha história, da minha trajetória e falaram, olha, você está dentro do processo, vai ouvir aí daqui uma semana você vai ouvir um retorno positivo ou negativo do RH. Passou um mês, os caras não me retornaram. Eu falei, acabou, né? Agora já foi. Aí eu recebi, depois de um mês, uma ligação do cara do RH falando que eu estava dentro do processo para ter uma paciência que eles estavam tentando ajustar alguma coisa. Falei, opa, tem uma luz no fim do túnel por aí. Daí acabou que recebi uma ligação numa sexta-feira, lembro como se fosse hoje. Você sabe como que é essa questão, você trabalhando no subemprego aqui, por restaurante, né, que não é algo ruim, é muito bom, eu ter diversos proveitos disso, eu acho que é válido para todo mundo, né, principalmente para aprender a cultura do país, mas quando você consegue algo na sua área, eu tava no meio do shopping de Rhodes, aqui onde eu moro, eu joguei a garrafa para cima na praça de alimentação. Imagina. O cara falando comigo, joguei a garrafa para cima, porque foi uma conquista aí, um suor bem... Só quem teve no processo sabe. E aí, o que aconteceu? Eu acho que é importante eu falar isso, eu já repeti isso umas 3 vezes, por quê? Porque quando você pensa com positividade, as coisas começam a acontecer de uma forma tão extraordinária que você não faz nem... As coisas começam a se encaixar. Eu estava para ir embora da Austrália, de repente, em janeiro, eu falei assim, se eu não conseguir emprego até fevereiro, eu estou indo embora. Consegui o trabalho, em janeiro. Depois de uma semana trabalhando na parte de treinamento ainda, que o primeiro trabalho eu consegui na empresa que chama Pepper, Pepper Home Loans, uma empresa financeira que é especializada em crédito imobiliário. Então, eu fui contratado para trabalhar... trabalhando com disponibilizando analista de crédito, né, para pessoas que querem comprar imóveis aqui na Austrália. Só que o detalhe é que depois que eu consegui esse trabalho, eu estava tão positivo, tão bem naquela semana que antes do trabalho eu já tinha feito uma aplicação para tentar fazer um MBA ou um PhD aqui na Austrália, na parte de economia. Só uma correção, vocês falaram Universidade de Sydney, mas é a Universidade de New South Wales. Okay. Eu fui fazer uma entrevista, eu mandei um currículo para fazer um PhD ou um MBA na área de economia financeira e você precisa de um supervisor para conversar, para ver se ele vai aceitar aquela pesquisa. E eu fui depois de uma semana trabalhando na minha área, eu fui chamado para essa conversa do PhD. E nessa conversa eu fiquei ainda foi uma notícia melhor que eu nunca esperava aqui na Austrália, que o professor da área, ele fez uma pergunta, depois que ele fez a entrevista, ele falou assim, Thiago, eu estou percebendo a sua experiência, né, que você tem do Brasil, e aqui eu tenho um gap muito grande, que quando você estuda, aqui, principalmente aqui na Austrália, você tem só experiência teórica,
Você só pode fazer o internship, né, o estágio depois que você acaba a faculdade. E muitas pessoas que vêm da South America, né, você vindo do Brasil, você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu gosto muito disso. E aí ele fez a proposta, ele falou assim, você não tem vontade de ser professor? Eu falei, mas como assim? Me explica um pouco melhor. Aí ele falou, não, tá com um processo acontecendo aqui, nós temos muitos professores, que geralmente os professores de universidade, eles já são estudantes de PhD, e eu preciso de alguém com seu perfil, eu não estou encontrando. Você tem vontade de fazer aplicação para essa vaga? Eu falei, claro. Olha só. E daí tudo iniciou, né, essa trajetória na parte de educação. Então, de uma aplicação para um PhD ou um mestrado, eu acabei me tornando professor de uma das maiores faculdades aqui da Austrália, que é a University of South Wales. E isso foi em uma semana, em coisa de uma semana você conseguiu o trabalho do sonho e aí já conseguiu a proposta para você virar professor. Exatamente. Em uma semana eu já estava trabalhando na minha área e demorou mais um mês para a papelada ficar pronta para eu começar a lecionar. Então, em questões assim de 2 meses de decisão entre dezembro e fevereiro de ir embora, eu consegui resolver a coisa e ter 2 bons empregos. E depois de 258 entrevistas e alguns anos, né? Você, como disse, manteve a positividade e tudo aconteceu, né? Como tinha que acontecer. E resiliência e atitude também de bater na porta. Exatamente. E tá preparado. Aí vocês perguntaram, né? Como que foi o seu primeiro dia de aula? Essa questão de você entrar. Eu acho que assim, eu não consegui realizar que eu de um aluno virei um professor. Que na verdade a melhor forma de aprender é ensinando, né? Eu falo que eu sou um eterno aluno. Eu sempre gostei de desafio, eu sou uma pessoa que gosta de desafio, então dá aquele frio na barriga, com certeza, ainda mais nunca fui professor no Brasil, e você tem que ensinar pessoas que falam outro idioma, né? Numa faculdade renomada. Então essa pressão veio sim, com certeza, mas eu tentei me controlar, falei, eu vou fazer o que eu posso, o máximo que vai acontecer é dar errado. E pelo menos eu tenho um mês ali no currículo de experiência e voltar a estudar. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito da prática, mais do que da teoria. E isso é uma das vertentes aí, no motivo no qual eu tô no mercado de educação até hoje. Na verdade, eu percebi que eu tenho um dom de educação. Então, esse primeiro dia de aula, até minha esposa tava tremendo mais que eu, né? Eu falei para ela normal, assim, né? eu falei para ela assim, ó, meu primeiro dia de aula é em inglês, eu nunca fiz isso na minha vida, então vamos lá. Mas eu não tenho problema com public speaking e detalhe, eu fui contratado pela universidade para ser junior lecturer, né, para ser um professor de estudantes de MBA. Não era estudantes de graduação, estudantes de MBA. Então foi bem interessante. E aí eu falei para ela, ó, vamos comigo, você vai ficar no final da sala. Ela falou, vou ficar com a tela aberta da matéria que você está ensinando. Eu fui chamado para ser professor de economia financeira, que é uma área que eu dominava desde o Brasil. E tinha qualificação para isso, eu só consegui a vaga porque eu já tinha um mestrado, né, um MBA na área de finanças. E ela falou, se qualquer dúvida que você tiver, você pede um tempo e a gente revisa aqui e passa para os alunos, dar um jeito de solucionar isso. Mas aí foi onde eu fiquei impressionado, que no meu primeiro dia de aula, não me preparei 100% para aula, porque eu não sabia como que era, eu falei, deixa acontecer. E aí eu comecei a perceber desde o day one, né, do primeiro dia de aula, que essa questão nossa, eu até falo para muito, né, do South American, de ser próximo, de você saber se conectar com as pessoas, o carisma é muito mais, 90% carisma e 10% técnica. E aí a minha aula foi muito boa. Para vocês terem uma ideia, depois de 2 meses dando aula, eu, na verdade, virei mentor de professores, porque a minha forma de ensinar é aquela questão, né, mistura entre prática e teoria. E os alunos, os lecturers, né, os professores júniores, eles são estudantes de PhD. Então, são muito inteligentes, só que às vezes não tem aquela forma
aquela forma de saber lidar com pessoas, né? Aquela empatia. E isso foi tão bem que depois de meses eu fui convidado, eles investiram num curso na área de psicologia e eu virei eles criaram um curso de mentoria para professores júniores e eu fui responsável de tocar esse projeto. Porque eu estava conseguindo aí adaptar a prática e a questão da teoria de uma forma diferente que eles nunca tinham visto dentro da universidade. Sensacional. Putz. Velho, só fazer uma observação aqui, você falou da parada, só voltando lá na obra lá e tal. Eu lembro que quando eu cheguei na Austrália, mesma coisa, eu fui pra obra, aí um dia o tiozão mandou eu pegar não sei o que lá no carro, aí eu falei, que é isso? Ele falou, não sei o que, mas sei lá, não lembro o que era. Aí eu falei, mas que é isso? Ele falou, eu não sei o que é, pô. Aí ele falou, mas como você está falando? Eu não sei, meu, não sei. Vamos lá me mostrar. Aí ele foi comigo até o carro lá, isso aqui, tá vendo? Isso aqui não lembro o que era, né? Aí, beleza, passou um tempo na Austrália, chego na França, sem falar francês. Aí, na empresa que eu trabalho agora, eu trabalhei na produção no começo, né? E aí, eu lembro um dia, aí eu ajudava um pouco a galera lá e tal. Aí, eu lembro um dia que a chefe falou assim, Marcos, vai não sei aonde, faz não sei o quê, mas eu não tenho ideia do que ela me falou, tá ligado? Aí, só que ela fez assim com a mão, tá ligado? E eu fui pro lado que ela não fez com a mão. Ela, não é pra lá, não, é pra lá. Eu falei, tá bom. Então, eu sei bem como é que é difícil, velho. É complicado, você bate aquele filme, né? Vocês falam, o primeiro dia de aula, bate aquele filme eu carregando cimento, né? E ali, pô, no auditório, eu até falo aí em algumas palestras que eu leciono de vez em quando, que eles me deram 10 alunos, 15 alunos, turmas pequenas, e de repente, depois de 6 meses, eu estava com turma de 300 alunos. E eu costumo dizer, o problema é o mesmo, né? Até quando se abre um negócio, o problema é o mesmo. O que muda são só os zeros. Né? É o que o meu chefe fala agora aqui também, na crise aqui do Corona, né? Os caras falam, mas a sua empresa é grande e tal. Mas o meu chefe fala, empresa pequena, problema é pequeno. Empresa grande, problema é grande. Tudo é proporcional, né? Exatamente. Cara, eu acho sensacional, Thiago. Te admiro, sempre por isso, sabe? Pensar que, pô, não falava inglês e eu fui dar aula e eu dei para 30 pessoas, eu dei para 300 e a coragem, tá ligado? Eu acho a coragem sensacional, porque é normal do ser humano sempre pensar, né, a primeira opção é eu desistir, né? Tipo, antes de acontecer, eu nem buscar o desafio, né? E tu tava ali, sei lá, focado no negócio, tipo, de conseguir emprego ou ir embora. E a positividade, eu sempre falo isso, assim, para as pessoas, tu ser positivo, acho que já é 90% do jogo ganho, tá ligado? Se atrai o que você dá, né? Exato, e até o tombo, a batida na parede sempre vai ter, né, velho? Acho Sim, que mas... vem de como tu administra isso, tipo, administra com positividade, como um Exato. aprendizado. Pô, o Uma Thiago bateu lição, né? 258 vezes na parede, tá ligado? E foi um aprendizado e não desistir. E eu acho interessante, velho, assim, tu chegar nesse ponto, pô, eu fui lá e eu virei professor em inglês e antes eu não sabia nem o que era pá, então, velho, as pessoas, eu vou pra lá, não sei falar inglês, tu A caminha, chance tu tá aí, né, escolhe, tá cara? ligado? A chance tá aí. Exatamente. Eu não Show de sabia nada bola. disso, né, velho? Então, fiquei impressionado, de verdade. Muito bom. Muito legal. Mas, ô Thiagão, vamos lá que tem mais história, velho. Tá Tá, só foi começando, né? só começando. Só aquecimento. E já Só foi meia aquecimento. hora, hein, ó. Já foi meia hora, hein? Pô, eu já tô sem cerveja, mano. Não deu nem meia hora. O Thiago começou de dia, já tá escuro já lá. O fundo do Thiago tava azulzinho, agora já tá escuro, né? Pior. Tava bem um entardecer bonito, né? Tiagão, e aí tá, beleza. Professor, foi. Eu quero chegar na história que tu decidiu dar uma viajada aí e mudar os caminhos aí, aquela saidinha de trilho aí. Como é que foi isso, velho? E também fala um pouquinho, que eu sei que tu e tua mulher têm um business, eu também quero saber um pouquinho como é que é entra no negócio business, porque daí tu saiu do país e ficou um tempo fora, como é que foi administrar as duas coisas e tal. Bacana, vamos lá. Tá preparado aí para mais uns 5 horas? Vambora.
Não, vou resumir, vou tentar resumir o máximo que eu posso, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto. É, sempre positividade, resiliência, pô, adoro o trabalho de vocês justamente por isso, aí sair do trilho faz parte, e a gente tem que saber lidar com as inconsistências da vida aí, que sempre vai ter, né? Uhum, Então, pô, como eu volto a dizer lá, no caminho, no nosso caminho, sempre vão ter pessoas que vão te apoiar, mas vão ter mais pessoas que vão te jogar para baixo. Só que não ligue para isso, porque eu tinha pessoas conectadas ao meu relacionamento que diziam que, não, como você conseguiu um trabalho na universidade, isso, aquilo, tal, e ao invés de motivar, uhum, vale importante fazer isso. E da mesma forma, eu estou dando essa introdução para entrar na questão do business, porque eu e minha esposa, nós temos praticamente a mesma formação, né, na área de financeira, economia e administração. E quando nós chegamos aqui, a gente sempre teve a veia empreendedora, né? Eu tenho alguns negócios pequenos no Brasil, ah, e sempre ajudamos pessoas lá no Brasil a desenvolver negócios. Então eu falei, pô, peraí, por que não desenvolver um negócio aqui que a gente consegue usufruir disso e pagar as contas, né? E aprender cada vez mais, que é isso que o empreendedorismo nos ensina. Saber lidar uhum. com as dificuldades e seguir adiante de acordo com uma oportunidade que você tenha. E foi isso. Nós temos uma empresa hoje. A questão do empreendedorismo é sempre bom um apoiar o outro, que sempre vai ter alguém no relacionamento. Costumo dizer que sempre alguém vai ter um lado mais forte de empreendedor do que o outro. Certo. Sempre vai ter um lado ou um ponto de vista diferente. Então, como eu sempre tive envolvido com empreendedorismo e vendas, e nós nunca tinha, né, aberto uma empresa literalmente, né, documentada, sempre em parceria com alguém, isso foi uma decisão bem importante. E a minha esposa sempre trabalhou para alguém. Então a Uhum. gente vem com Thiago esse tá recarregando a cerveja ali. Pô, aqui no meu estúdio tem garçonete, velho. Eu vou ter que. Eu vou deixar isso daqui. Eu vou ouvindo aqui, mas eu vou pegar para mim também daqui a pouco. Mas continua aí, desculpa aí. é, o que acontece é o seguinte, eu sempre quis trabalhar essa questão de empreendedorismo dentro de casa. E a minha esposa foi bem resiliente também. Ela foi, né, no começo vocês comentaram aí, ela sempre quis ir embora, nunca quis ficar porque sempre foi difícil, chorava todo mês. Hoje em dia eu falo embora brincando, ela fala, você tá maluco? Então demorou um pouco, mas assim, sempre vem aquela questão de meta cumprida depois que você consegue atingir certos objetivos e pular algumas barreiras. Então nós temos um negócio que é dela, né? Hoje um dos negócios ela tem uma empresa de limpeza, que nós iniciamos aí como todo mundo inicia aqui, trabalhando para alguém. Enfim, surgiu uma oportunidade no qual ela conseguiu ter os próprios clientes e eu falei assim, legal. Ao invés de agora nós ficarmos só no pingado, né, one-on-one, eu conseguindo um cliente aqui, outro ali, por que a gente não vira uma enterprise? Por que a gente não vira uma company mesmo, né? Uhum. E desenvolve um modelo diferente no qual a gente vai fazer com que as pessoas que trabalhem para a gente não passem por o que nós passamos. Show. Dá um exemplo, eu sempre falo de ter sustentabilidade de negócio. Uhum. Então, aí nós criamos esse modelo hoje, que funciona até hoje, a empresa está aberta há mais de 10 anos. Ah, e é uma empresa que gera uma receita para a gente, paga nossas contas e está indo super bem. De um trabalho nosso, né? Uma coisa que nós sentamos, por ser de negócio, a gente senta, a gente avalia, a gente lida como se fosse uma empresa gigantesca. Para quê? Para trabalhar o melhor ativo da empresa, que é os funcionários. São os Uhum. funcionários que realmente estão trabalhando ali para a gente. Então, isso foi muito importante, Thiago, eu comentar, porque essa empresa ela funciona até hoje. No começo tinha muita gente que chamava a gente de maluco, porque vocês têm capacidade de trabalhar para alguém, alguma outra corporate, alguma outra empresa maior, ou fazer algum outro business diferente. Por que vocês têm uma empresa de limpeza? Todo mundo fala, vocês estão malucos, tem uma empresa de limpeza. E é engraçado que, agora mudando, né, para a questão da viagem, a viagem foi uma ideia que eu sempre tive, né, e a Uhum. gente sempre pensou, peraí, se eu for viajar por um ano,
né? A ideia foi 6 meses, a gente acabou que ficou 1 ano viajando. O que eu preciso fazer para que minha empresa continue funcionando, né? Porque quando você abre um negócio, é como se fosse uma engrenagem. Essa engrenagem, ela precisa girar sem você estar fazendo ela rodar. Senão, você está trading hours para trabalho, você não, né? Isso no início é importante. E aí a gente ficou pensando nisso uns 3 anos antes disso acontecer. Então, depois que a gente realmente decidiu fazer a viagem, sempre foi uma vontade que nós tínhamos, o objetivo da viagem era que a gente sempre trabalhou com empreendedorismo. O empreendedorismo virou algo que todos querem fazer por causa da passion economy, da paixão que as pessoas têm hoje de fazer algo por si próprio e ter mais tempo livre, certo? A viagem foi o quê? A programação da viagem foi conhecer no mínimo 20 países, no qual nos países, a gente sairia sem programação nenhuma, para quebrar esse mito de tudo que tem que ter projeto. Então, assim, a gente saiu sabendo qual era o ponto A e qual era o ponto B de volta. Certo. Só isso. Mas sem programação nenhuma. É chegar no lugar, saber se desenvolver com a comunicação, entrevistar empreendedores e pessoas conectadas no ecossistema de empreendedorismo. Certo? Só que antes de eu começar a falar sobre a viagem, 6 meses antes da viagem, nós começamos a fazer um processo da empresa como nós não estivéssemos mais no país. Então, a gente nós criamos uma metodologia chamada liderança invisível, Invisible Leadership, que é você saber, você tá e não tá presente no business. E o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer? Então, principalmente a Márcia, minha esposa, ela trabalhou isso 6 meses, ela não atendia o telefone, ela atendia o telefone uma vez no dia, para saber o que estava acontecendo com tasks delegada. Certo. Para uma gerente que nós temos aqui. E funcionou, tiveram algumas coisas que foi preciso fazer uma adaptação, mas a gente saiu da viagem, para a viagem já um pouco mais tranquilo, porque foi feito um teste de 6 meses. Então, essa viagem, ela acho que assim, tudo que eu venho estudando até hoje, né, que eu digo que cada dia é uma aula, foi uma dos melhores investimentos da vida, né? Porque viagem é super bom, outra, você viajar, conhecer pessoas ao redor do mundo com o propósito de uma pesquisa para melhorar algo que está por vir, melhor ainda. Então, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta específica, mas nós passamos por 3 continentes no mínimo, né? Oceania, Ásia, na verdade 4, né? Oceania, a Ásia, Europa e América do Sul. Certo. Velho, eu gosto de saber de perrengue, velho. Eu gosto de saber o que deu errado, né? Desde que estejam todos vivos ainda, né? Então, qual foi o maior perrengue que vocês passaram na viagem? Qual é que foi o primeiro país, assim, que vocês foram, o continente? Foi para a Ásia, né? Foi para a Ásia. O primeiro país foi a Indonésia, e a cidade Bali. E aí eu já posso começar aí dos perrengues, acho que já foi aquela... Eu costumo dizer que foi a chacoalhada merecida. Certo. Como é que foi? Porque o nosso lema da viagem foi realmente saber lidar em situações de dificuldade. Se divertir em momentos difíceis. Esse é o nosso lema. Certo. E chegamos em Bali, lugar maravilhoso, só indo para lá para sentir o que o lugar tem para passar, né, pra gente, na espiritualidade. Só te cortando, Thiago. O Thiago é um apaixonado por Bali, velho. Dá pra ver já, A última vez que ele veio aqui em casa, ele quase fez eu tava arrumando minha mala já pra ir. Ô, Thiago, mas você ficou só em Bali? Bali ou sempre para as ilhas do lado? Porque Bali mesmo eu não curti tanto, mas eu não fiquei muito tempo. Mas Gili, as ilhazinhas Gili, as 3 Gilis lá, velho, pra mim são um dos melhores lugares que já fui até hoje na minha vida também, velho. Eu cheguei a fazer algumas ilhas, mas é aí que entra o perrengue.
Conta para nós. Aí que vai entrar o perrengue. Depois de nossa programação vai ficar no máximo 2 meses lá em Bali, porque é um lugar Uhum. muito é um lugar de budismo, é um lugar eu não sou muito religioso, mas a questão do espiritualismo ali que acontece é um negócio inexplicável. Eu gosto muito de ir lá, como o Thiago disse, porque é algo a gente quanto mais, eu costumo dizer, quanto mais sabemos, menos precisamos. E é um lugar Uhum. muito simples que você consegue viver simples e ter uma vida muito boa. É, né? É um país de terceiro mundo, enfim. Mas depois a programação foi ficar 2 meses lá. Depois de quase um mês, né, na Indonésia, o que acontece muito na Indonésia? Vulcão. Ah, vulcão e Tsunami? Terremoto. É. terremoto, Terremoto, é. terremoto. Então nós estávamos lá trabalhando num coworking space, né, num espaço colaborativo, no qual nós conectamos com muito, que esse era o objetivo, né? Conectar com Uhum. bastante nômades digitais. E estávamos num domingo lá trabalhando com um amigo da Suíça, o Nicolás, eu, minha esposa e o Nicolás. Aí de repente o Nicolás falou para minha esposa: para de mexer a mesa, pô, tá, meu computador vai cair. A minha esposa falou: peraí, mas eu não tô fazendo nada, eu tô longe da mesa. Aí daqui a pouco você tinha um lustre enorme assim, começou a fazer assim, vum, tipo assim, Nossa. chacoalhar que nem louco, e aí colocou o pé no chão, aquela sensação de tudo tremendo, mas a casa se movendo assim, como se tivesse aquele cara que não sabe andar de skate, fica meio que Aham. sem equilíbrio. O Ô, que louco. aconteceu? A pior sensação foi a minha primeira sensação a primeira experiência com terremoto. E a sensação mais ruim assim da questão é você pisar no asfalto e o asfalto tá mexendo, Aham, entendeu? imagino. Então, assim, isso foi um susto muito grande, porque nós estávamos a 300 metros, acomodados a 300 metros da praia. A Indonésia é um lugar que acontece muito de tsunami, e foi Hum. um terremoto que acabou com a ilha de Lombok. Ah, pode crer. Foi o terremoto de magnitude 7,3. Então Meu foi Deus. um dos maiores, assim, e assusta, realmente assusta, né? E Imagino. como nós já estávamos com passagem sem direção, mas assim, ali pelo menos a gente sabia que ia para Filipinas depois, a gente começou a repensar. Então veio aquela, divirta-se em momentos difíceis, né? A Uhum. gente já tinha uma comunidade ali, aí o legal que você fala o perrengue, às vezes faz com que a gente se conecte muito mais com pessoas, porque tá todo Uhum, mundo numa exatamente. situação ruim. Se você consegue se controlar numa situação difícil, você se conecta Aham. muito bem. E aí eu lembro que tinha um casal no nosso hotel que, pô, sempre passava um casal de europeus meio assim, meio sério, e nunca puxava assunto. E nesse dia eles estavam na recepção do hotel desesperados. E aí foi no momento que hoje eles são nossos amigos, Uhum. é, né, passando numa situação difícil. A gente acabou que nós conectamos ali com algumas pessoas em Uhum. Bali, e nós resolvemos ir para Ubud, que fica no centro da ilha, né, para ficar um pouco longe do oceano. Se caso Uhum. acontecesse. Naquela época tava acontecendo no mínimo 12 terremotos no dia, de Certo. magnitudes um pouco Sim. menor. É que tem o terremoto e depois tem os pós-terremoto, né? Que são menores, é assim, né? Exatamente. E aí Hum. foi onde começou a vir o medo. Pô, a gente agora sai de Bali, eu fico em Bali, mas ainda a gente tem que conhecer muito lugar. A gente sabe É. de uma coisa? Vamos para um lugar um pouco mais afastado, vamos ver o que dá, e qualquer coisa, se ficar pior, a gente Se sai joga. daqui. Sai daqui. E nós tínhamos contatos lá de pessoas que, meu, pegaram o voo no mesmo dia, foram embora. Aham. Foi realmente assustador. E aí foi o que eu falo, foi realmente a chacoalhada da viagem. Será que eu estou Certo. fazendo a coisa certa? Porque, assim, essa viagem, nós resumimos nossa vida aqui na Austrália, de anos aqui, em 2 malas de viagem. Uhum. Aí você fala, pô, você fica com aquela incógnita. Será que eu fiz a coisa certa? Será que não? Ah, peraí. E aí foi uma chacoalhada bem bacana aí, falando um pouco de sair do trilho. Show de Certo. bola. Show. E qual foi o país que vocês mais curtiram entre todos os países que vocês conheceram? Pô, pergunta difícil. É difícil, né? Sempre tem uma coisinha de um país A, né? Algo né? A comida do país B, a paisagem do país C, né? É difícil pontuar, né? É porque, assim, como nós estávamos nos aventurando,
E acabou que em alguns países nós ficamos mais tempo, né? Então, Uhum. se eu tiver que escolher um país, sendo bem objetivo, eu escolheria a Indonésia. É mesmo. Tá? Eu escolheria Bali por vários quesitos. Já falei. Thiago avisou, né? Eu gosto muito de Bali porque nós moramos na Austrália, decidimos que a Austrália é a nossa casa. E depois de que nós acabamos a viagem, eu e a minha esposa, nós quisemos fazer uma reflexão de toda a viagem. Para onde nós Uhum. voltamos? Para Bali. Trabalho, certo. Aí nós Pra voltamos para refletir. Bali para Virou australiano, refletir. né? Certeza. Porque o australiano vive em Bali, né? O cara conhece Bali, mas não conhece a Austrália, né? E aí foi uma reflexão muito boa, porque eu já tinha voltado a trabalhar aqui na Austrália, Uhum. para uma empresa aqui, recebendo em dólar e morando na Indonésia, nós ficamos lá por 2 meses e meio. Show. E aí a gente começou a se conectar, mas peraí, já que nós faremos uma reflexão, tem que fazer uma reflexão não como turista, mas sim como um local. E aí eu Local, queria entender exatamente. o que o local pensa. E por que pessoas largam lugares maravilhosos, como eu conheci diversos europeus lá, para você Uhum. que está aí na França, decidem morar em Bali. Eu queria Uhum. entender isso. E aí a gente começou a frequentar lugares lá de locais, começou a fazer academia e conhecer pessoas que realmente já estavam morando lá 2, 5, 10 anos, pessoas que não eram Uhum. de lá. Então acho que a gente conectou bem com se conectou bem com Bali, mas assim, todos os lugares têm uma particularidade. Tem muitos lugares na Europa também que eu moraria, como por exemplo a França e Espanha. Estavam no Certo. nosso roteiro aí, que a minha esposa tem um primo que mora na França faz 20 anos. Ah, show. E, Onde ele tá, e sabe aí, não? Que cidade? Paris, Ah, tá. tá em Paris. E também fica entre Paris e também tem uma casa em Nice. Certo. Pô, nada mal. Não conheço, É, mas dizem que é bem legal lá. e a Espanha por si, que eu agora nós demos entrada no nosso passaporte português para ter uma Uhum. porta de entrada na Europa. E eu também estava desenvolvendo negócios na Europa. Então eu tenho um escritório em Berlim e um em Portugal. Portugal foi um lugar que nós gostamos muito também, principalmente para essa questão da evolução do empreendedorismo. Porém, a gente gosta de desafio e por causa do idioma a gente ia falar o português, a gente, Ah, se tiver que morar na Europa, vamos morar na Espanha. certo. Então, Show. são Sabe que coisas aqui aí. tem muito francês que vai se aposentar em Portugal e na Espanha. Inclusive, nós temos um casal de... Minha mãe já vai muitos anos para Portugal, trabalha, ela tem muitos amigos portugueses, e eu tenho um casal de amigos que ela fica na casa deles lá, inclusive nós ficamos lá há um tempo, que eles são portugueses, mas moraram muito tempo na França, que os pais Uhum. trabalharam na França e depois se aposentaram, voltaram para Portugal. Sim, então. Aqui tem muito. A cidade que eu moro não tem muito brasileiro, mas tem muito português de descendente, né? Que os pais, avós são portugueses, mas nasceram aqui na França. Bem bacana. Continua com as perguntas aí. Tiagão já está na Ó, terceira cerveja. Eu vou pegar a eu tô minha com ali, uma, tá? Eu tô ouvindo, mas pode seguir o jogo aí. eu tô com uma pergunta. Eu tenho garçonete, aqui é outro trabalho, né, que é diferente. Ah, eu tenho uma pergunta, Thiago, assim, ó, mais uma pergunta longa, assim, mas hoje tu dá aula aqui, né, em uma escola que de startups, alguma coisa assim de negócios ou, né, de Saúde aí. não sei bem como saúde. Saúde. Mas tomando água, eu também tomando água. Mas tu trabalha, nas conversas que a gente teve, trabalho bastante com, com pessoas que estão desenvolvendo, iniciando um business, alguma coisa assim. Beleza. Aí tu foi para a Indonésia. Cara, Indonésia, por várias pessoas que eu sigo, tem muita gente que mora lá hoje, assim, no Instagram, assim, que eu acompanho, tem bastante gente vivendo essa vida digital, né? Porque hoje, no mundo de hoje, bastante gente está tentando viver nessa área digital, né? Fazer o dinheiro na internet de casa, no caso, né? Então, como é que foi, assim,
primeiro a tua adaptação lá não adaptação, mas como é que foi conhecer essas pessoas? Se tu teve contato com bastante gente que tá lá e realmente vive disso, sendo, sei lá, qualquer coisa assim, mas vivendo da área digital, e como é que e o que que isso te a experiência que isso te trouxe para vir Te para a agregou, Austrália e né? hoje também agregou para hoje poder trabalhar com essas pessoas aqui também, sabe? Legal. Eu vou dar só um step back, eu vou só voltar um pouco, porque eu já comentei aqui que eu trabalhei em universidade, né? Eu tenho connection com eles lá, estou conectado com a universidade até hoje, mas ainda não, esse ano eu não estou lecionando mais. Uhum. Porém, eu tive algumas frustrações na área de educação, principalmente, né? A frustração foi que foi o motivo da viagem, que isso é uma coisa boa. Uhum. Eu sou uma pessoa que estuda educação e eu acho que a educação precisa ser atualizada, né? A gente trabalha essa pandemia veio para nos ensinar muito isso. Uhum. Uma das minhas maiores frustrações sendo um professor foi que eu comecei a perceber, depois de alguns anos de experiência lá, lecionando, que os alunos eles me procuravam mais fora da sala de aula, para fazer perguntas sobre negócios, algo que eles estavam desenvolvendo. E o meu contato com eles era tão bom que eles vinham sempre, Thiago, depois da aula, vamos conversar e tal. E aí ficava lá 2, 3, 4 horas conversando com os caras. Eu Uhum. percebi que eu tinha essa paixão. Então, assim, eu falei, tem alguma coisa errada na educação. Porque eles deveriam estar fazendo essas perguntas dentro da sala de aula. Aham. Uhum. Só que, como nós sabemos, a educação está um pouco aí desatualizada, né? E na época dos dinossauros, né? Com muito embasamento passado, infelizmente a educação, principalmente universidade boa, né? Ela, às vezes, tem muitos professores que não estão atualizados, né? Com o mundo de hoje. E outro é que eles estão ali para fazer e passar numa prova. Eles não estão sendo treinados para o movimento prático da vida. Uhum. 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 Entendeu? Então, aí foi onde eu descobri uma outra coisa que foi a questão assim, peraí, tem algum ponto faltando aí. Né? Eu me conectei com a educação, legal. O que eu preciso fazer agora para continuar com isso, mas mudar isso? Né? Que esse é um dos meus propósitos de vida. Aí eu falei, eu tenho que dar aula para algum curso vocacional, Uhum. né? E aí foi onde eu fui para os VETs aqui na Austrália, os Vocational Courses, a Vocational Education. E aí foi onde eu fui convidado para ser um professor de como ensinar as pessoas a fazer pitch para investimento de startup numa escola em Sydney de empreendedorismo. Aí eu falei, peraí, aí comecei a trabalhar isso. Aí eu falei, agora, peraí, tá surgindo muita coisa sobre nômade digital, que aí eu vou entrar na sua pergunta, mas isso dá para se ver, muitas pessoas que vêm da área corporates, elas acham que isso é muito modinha de moleque. Porque, é um Uhum. ambiente legal, cervejinha, você vai no Coworking Space, você vai 9 horas da manhã, você pode encher seu teto ali de cerveja, começar a trabalhar, levar seu cachorro e tal, mas peraí, isso daí tem algum resultado? É produtivo? Aí eu falei, legal. Aí comecei a entender muito bem sobre o mercado australiano, me conectar muito bem com startups aqui. Uhum. Principalmente a questão de recursos financeiros, como começo com dinheiro, começo sem dinheiro, como eu trabalho minha ideia, como eu não trabalho. E aí eu falei, peraí, agora eu tenho que ir pro mundo. E aí foi onde surgiu a viagem. Certo. E aí agora né, o legal da viagem foi que eu tinha 3 métricas dentro da viagem. Eu preciso entrevistar pessoas conectadas no sistema de empreendedorismo, mas olhando a parte psicológica, né? A parte de por que essa pessoa está fazendo isso, a parte de comunicação, né? E marketing disso, e a parte de tecnologia, né? Então, ou Uhum. seja, 3 vertentes: psicologia, inovação e tecnologia. No qual eu visitei, por exemplo, em Bali, a Green School. A Green School é uma das maiores escolas de ecologia do mundo. Porque os alunos não têm uma sala de aula normal, eles aprendem algo que vai ser prático no dia a dia, mas aprendem sustentabilidade, plantar, né? Uhum. Comer do seu próprio plantio, sobreviver do seu próprio plantio, né? Reciclagem, um monte de coisa. Escolas bilíngue. Então, assim, entrando na pergunta do Tiagão agora, conheci diversas pessoas
que vivem do que eles fazem viajando. E eu sou uma delas, que eu consegui fazer isso por um ano viajando e ainda faço porque a hora que entrou a pandemia, isso daí para mim estava tranquilo. Certo, tá preparado, né? Uhum. Tava preparado, porque assim, eu até criei um tema que eu falava de chama Attitude Intelligence, a inteligência através da atitude. E lá no Brasil, inclusive, eu estava dando palestras de como se divertir em momentos difíceis e as pessoas não estavam capturando. O que aconteceu? 6 meses depois, quando eu voltei, veio a pandemia. Peraí. Agora eu preciso olhar eu estava falando lá atrás, no ano passado, sobre digitalização, inovação, falando de design thinking, falando de agilidade, agile methodology, estava falando de um monte de coisa combinada que as pessoas não conseguiam captar. Que depois de 6 meses eles foram obrigados a se adaptar. Certo. Você meio que Entendeu? Então, antecipou já a parada, né? eu já estava meio que já no radar do que, né, assim, não antecipei, mas era algo que estava crescendo aos poucos e de repente é obrigado hoje, né? Tem palestrantes aí no Brasil que fala, né? Ou você está online ou você está fora hoje em dia. E nos proporciona esse bate-papo aqui, ó, cada um num canto e fazer. Então, não só isso, a questão da tecnologia, né? Você tocar, por exemplo, nós ficamos aí ficamos um ano fora, fazendo o nosso business acontecer aqui e gerando mais negócios digitais fora. Porque, em contrapartida, eu tenho uma consultoria de negócios e nessa viagem um dos quesitos era sobreviver do meu conhecimento. Então, eu ia para alguns lugares, eu fazia trabalho social, mas eu tinha alguns lugares como na França, eu dei uma palestra no WeWork, eles me pagaram para isso. Em Berlim, eu dei uma palestra na Berlin Design School, na D-School, numa escola que chama Do School em Berlim também, eu fui pago para isso. Na Espanha eu fiz trabalho, eu fui pago para isso. Então, assim, eu estava sobrevivendo do conhecimento. E muitas pessoas, hoje em dia, elas sobrevivem do conhecimento, que é a tal da passion economy. Então, existem muitas pessoas, Thiagão, que estão muito bem sendo um nômade digital, porque isso, na verdade, reduz custo, né? Sim. Falando em números aí. Então, eu conheci desenvolvedores lá na Indonésia, que os caras são americanos, mas os caras têm um custo de vida baixíssimo na Indonésia. Vende o produto deles que eles estão desenvolvendo no mundo inteiro, né? Um sistema era até de video call para vendas. E os caras estão vivendo muito bem disso hoje. Conhecer muita gente se dando bem, em contrapartida a outras pessoas tentando entrar, mas como requer uma disciplina muito grande, é o tal do dropshipping, né? Pessoas comprarem coisas na China e fazer a questão do e-commerce aí, a venda, né? Eu conheci muita gente fazendo isso lá, pessoas que já estavam com produtos vendendo há mais de 7 anos, já com faturamento aí de milhões, e outras iniciando a vida nisso e se dando bem, outras só brincando de fazer negócio. Conheci muitas pessoas que foram expatriadas, né? Eles tiveram um tempo em Bali de férias e falaram assim, olha, se você quiser que eu tenha esse cargo na empresa, conheci um francês lá, que trabalhava na Fiat, na parte de produtos, e ele pediu para trabalhar de Bali por um ano, e a empresa deu. E ele, né, ele vivia lá e tal, vive lá até hoje, que ele acabou ficando. Que as pessoas se reencontram. É o momento de você olhar para dentro de você. Então eu falo, peraí, eu tô tendo uma vida X, eu tinha uma vida Y, pessoa com puto estresse. Tem alguma coisa que não está conectando aí. Muitos deles fazem essa pergunta. Um dos exemplos que eu sempre comento, que é muito interessante, é que assim, a gente não olhar para que a pessoa é fisicamente o que ela tem, que é um problema mundial. Principalmente onde nós nascemos, que é o Brasil, né? Você olha muito que as pessoas têm, né? Carro, casa e tal, e não o que as pessoas são. A essência, né? É a essência, os valores das pessoas. E lá na Indonésia é muito legal que você conhece pessoas batendo um papo num café. Tudo bom? Tá quanto tempo aqui? Tô aqui há um mês, tô aqui há um ano.
legal. E em sequer um momento, isso a maioria das pessoas que você fala. Eles perguntam o que você faz, como você está sobrevivendo. Eles não te perguntam isso. Se em algum momento na conversa sair, vai sair sem querer. E teve uma ocasião que eu e minha esposa, a gente estava trabalhando na praia, tomando água de coco lá e produzindo pra caramba. E aí a gente tinha um cara do nosso lado americano trabalhando, e a gente começou a puxar papo, pô, vocês surfam, surfa? Aí eu tava falando que eu queria fazer aula de surf e tal. E criamos uma conexão muito boa. Depois de 4 meses conversando com o cara, eu fui descobrir que ele era VP da Nike. Uau. Nossa! E o cara andava descalço, porra, descalço, surfando o tempo todo, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa também que foi bem bacana. Então, ou seja, se eu tiver que resumir, Tiagão, de pessoas que eu vi no mundo, não só lá, né? Você perguntou de Bali, mas pessoas se sobrevivendo principalmente do mercado digital. Conheci muito desenvolvedor de software, né? Conheci bastante designer trabalhando remoto. E pessoas trabalhando com tecnologia em geral, né? E a questão do coaching também está muito em alta. Está dando uma caída. A questão da inteligência emocional, principalmente em Bali, que lá tem bastante curso, né? Espirituais, né? Yoga, reiki, essas coisas. As pessoas se formam lá e começam a vender isso porque eles estão bem com eles mesmos. Então, eles conseguem ser um produto e vende isso muito bem, entendeu? Show. E antes que eu esqueça, eu também conheci muitos brasileiros lá que são australianos já, tem o citizenship aqui, cidadania aqui, e que largaram a Austrália para viver em Bali. E tem negócios em Bali hoje na parte de restaurante que eu já comentei com você, né, Thiago? Sim, sim. Certo. Ô, velho, a gente já tá aqui em 1 hora, né? Como sempre, a gente... vamos... Foi o seguinte, ô, Thiago, e agora, o que você está fazendo hoje exatamente? Qual que é o seu negócio exatamente hoje? Porque toda essa bagagem, né, te trouxe onde está agora. Então, acho que talvez para encerrar aí, conta onde você está hoje, né? E o que você pode fazer para as pessoas, como as pessoas podem te achar, qual que é sua rotina hoje em dia? Eu tenho uma consultoria, né, que chama Lima Business, que eu trabalho com pequenas e médias empresas. Ajudo na consultoria inicial, ajudo até pessoas que querem entrar em negócios e startups e achar recursos para continuar tendo um negócio sustentável, né, através de ferramentas de inovação que eu utilizo. E também trabalho em internacionalização de empresas, como, por exemplo, clientes do Brasil que querem ter negócio na Europa, principalmente em Portugal. Já tive alguns cases aí, alguns de sucesso de empresas brasileiras se instalando em Portugal e também empresas brasileiras se instalando na China. Tá? Esse é o que eu faço hoje em dia. Eu trabalho com consultoria, mas para ser bem sincero, depois dessa pandemia, tem muitas pessoas me procurando de como tirar uma ideia do papel e realmente fazer o negócio acontecer e ter sustentabilidade nisso. Essa é uma das expertises que eu gosto de trabalhar, né, na Você evolução. não quer abrir uma aqui na França, não? Me contratar? Bora lá, pô. Bora lá, só a gente encontrar cliente aí, pô. A gente tá aqui, né? Pode bater na porta aí de quem quiser. Só dá a missão e a gente vai pra cima, velho. Vamos que vamos. E aí, essa questão da paixão por toda essa viagem que eu fiz é por um objetivo em comum. Eu quero ter um business em educação, principalmente na parte social. Então, hoje eu venho fazendo alguns estudos da parte social, de dar oportunidade de educação para pessoas que não têm condições, que foi da onde eu vim, o background que eu vim, tem toda uma história. E todo o meu conhecimento eu estou juntando aí para criar algo maior para o mundo inteiro, entendeu? Por exemplo, pegar o computador embaixo do braço, desenvolver parcerias e ficar 4 meses na Indonésia ensinando o pessoal a trabalhar com Illustrator e aprender alguma coisa sobre design, por exemplo, tá? Que da hora. E hoje em dia,
Marcos e Thiago, eu continuo trabalhando com educação, porque eu tenho que validar muitas coisas ainda, e é uma coisa que eu tenho paixão, né, de fazer, porque principalmente quando você vem de uma trajetória dessas, que você pulou obstáculos, saiu mais do trilho do que estava no meio do trilho, e ainda o Sim. trem continua andando. É. Então eu costumo dizer para os alunos, para eles, não vem com blá blá blá. Se você quer mudar, se você quer alcançar alguma coisa, você tem que fazer algo para melhorar. Não venha só com reclamação. E aonde você Uhum. esteve, eu já estive e continuo aprendendo com você. Então, Aham. assim, você quer aprender? Vamos lá. Eu tô aqui para te dar as ferramentas. Eu costumo dizer, eu vou te dar os equipamentos on how to fish. Mas quem vai Uhum. pescar vai ser você. Exatamente. Então, eu trabalho numa escola que chama Laneway Education. É uma escola que oferece... eu sou o coordenador de educação lá. E também dou aula em algumas matérias no curso de empreendedorismo e inovação. Matérias como, por exemplo, a MVP Validation, né, o Minimal Viable Product, como você Uhum. iniciar com um negócio, e também a parte de Funding Proposal, que é a parte final do curso, que é onde eu entro com o meu conhecimento de finanças e mostro para as pessoas que recursos hoje, se você tem uma boa ideia, a gente consegue encontrar, principalmente num país como a Austrália. E Aham. eu facilito, eu ajudo o estudante a desenvolver um funding proposal, né, uma proposta de funding, para a gente encontrar dinheiro no mercado e ele conseguir vender a ideia dele ou dela para encontrar algum investidor, algum recurso que ele consiga iniciar Uhum. Pô, os sensacional. negócios. Show de bola. Ô, Thiago, até antes de encerrar, fala a história do pessoal que faz drinks, alguma coisa assim, que aí no meio da pandemia, alguma coisa tu puxou eles a fazer uma ideia. Como é que é aquele negócio de fazer drinks, coquetéis, alguma coisa assim? Não tem um negócio assim? Essa história foi um dos cases aqui que eu falo que quando a pessoa quer, ela faz acontecer. É que eu tive um caso de um aluno, agora durante a pandemia, que eu falo, né? Na crise existem dois lados, né? Na crise existe quem chora e quem vende lenço. Uhum. Então eu falei para os Exato. alunos, vocês são alunos da Lena, vocês têm que vender lenço, vocês não tem que estar chorando. Vocês estão aprendendo todas as ferramentas aqui para conseguir seguir adiante. Tem uma aluna que é da Lituânia, a Jurat, que ela sempre me falou que na Leno ainda tem diversos cursos, né? Tem um curso de liderança, tem o curso de marketing, tem o curso de empreendedorismo e innovation. O curso de Uhum. empreendedorismo, o aluno é obrigado a ter uma ideia de negócio. E eu dou aula para o pessoal de liderança também. Mas eu sempre não faço diferença, eu sempre puxo os alunos, porque para você pode ser empreendedor ou intraempreendedor. Você pode ter uma pessoa com um pensamento, um mindset de ser um empreendedor, mas trabalhando numa grande empresa. Uhum. Então, resumindo a história, essa aluna, ela chegou para mim, ela falou, eu e meu namorado, nós somos bartenders, nós fazemos drinks, nós perdemos nosso trabalho na pandemia, isso foi em março, e aí em abril nós tivemos uma matéria que era realmente para você trabalhar o marketing de algum produto que você queria desenvolver. E eu falei, uma oportunidade que nós temos aí para você criar o seu negócio. Ela já tinha conversado comigo alguma coisa, e ela sempre vinha me perguntando fora da aula, pô, Uhum. Tiagão, quero fazer isso. E aí eu, trabalhando um pouco ali em paralelo, a gente acabou que eles são pessoas aí, bartenders excepcionais, eles criaram uma soda water, né? Uma água com gás, que eles misturaram produtos naturais nessa água, fizeram um trabalho de mixologia aí de drinks, que Uhum. eles chamaram o produto deles A Cura. So, The Cure, em inglês. So, aí eles inventaram esse produto no meio da pandemia. Que realmente o produto que eles estavam usando dentro dessa água, ele tem uma reação de aumentar a resistência do corpo, a imunidade. Uhum. E Entendi. o que aconteceu? Nós fizemos uma branding simples, mas legal. Começamos a divulgar isso na social media. E aí fizemos um cálculo aí de MVP, né, para começar a monetizar já testando. E Uhum. acabou que ela, numa produção que eles faziam aí com os produtos, eles conseguiam fazer, se eu não me engano, acho que 60 garrafas em um dia.
Aí Certo. eles fizeram as 60 garrafas, eles venderam em 48 horas a garrafa, essas 60 Uhum. garrafas, e começaram a aumentar a produção, ou seja, em 4 meses de operação, tá? Que agora na verdade hoje faz mais, né? Acho que faz mais de 7 meses já que eles estão. Eles estão sobrevivendo disso, vendendo essa Uhum. água. Já tem big players aí, como os mercados daqui, Coles, Woolworths, a Aldi, interessados no drink deles. Ô, louco. Eles estão trabalhando na questão da patente agora e da Uhum. licença. Da licença porque tem um componente que tem um pouquinho de álcool lá, eles têm que trabalhar um pouco da licença, mas eles Certo. tiraram esse componente e continuaram vendendo. E é o que eu falo, né, você se divertir em momentos difíceis e a trajetória do empreendedor, se você já assumir que você vai ter 99% de dificuldade, 99% é dificuldade e 1%, né, da música é o vagabundo, né? 1% é o que você pode, o É. que você pode curtir. Se você já assumir esse risco upfront, né, à frente, você já vai ter grandes possibilidades de sucesso. E ela conseguiu lidar bem com isso. E lá na Laneway, todo final de termo, que o termo ele acontece de 3 em 3 meses, eu falei, Jura, você já tá produzindo, você já mostrou para muitos alunos aí na prática que isso que a gente faz, não ficar brainstorming muito, Aham. criar algo e já começar a monetizar no teste, que aí depois nós vamos, que é melhor feito do que perfeito, perfeição não existe, e Uhum. começar a fazer. E acabou que todo final de termo lá nós temos o Hatch Night, que é como se fosse um Shark Tank competition, né? Onde os alunos eles aplicam para uma seleção, aí tem lá umas 100 aplicações, só 3 pessoas vão para a final, e no dia da festa nós convidamos pessoas jurados para fazer análise Uhum. do pitch, e um deles eles ganham alguns prêmios, inclusive um curso da Ecos, que é uma escola muito boa que tem aqui na Austrália e é brasileira também, um curso de Design Thinking que custa aí por volta de $3.000, e eles ganham o ganhador, ele ganha esse curso. Então, assim, esse foi o termo passado, ela se cadastrou para a seleção, foi Uhum. selecionada, foi para a final e ganhou Olha só que o da hora. pitch. Pô, que Então, da hora. assim, a gente ficou porque isso que dá prazer de ser professor, é isso que motiva a gente. Não Uhum. professor que eu falo que eu aprendo com eles todos os dias, mas é isso que mostra. Para você ter uma ideia, os jurados eles são super renomados no mercado. Esse termo agora, nós tivemos o pitch na sexta-feira, né, da turma 4 que se formou esse ano, e o jurado foi a Alissa, que ela é co-founder da Singularity University aqui na Austrália. Singularity University, se vocês não conhecem, é uma universidade americana que trabalha, que é futurista e trabalha com Uhum. futuro e inovação. Uma universidade super renomada. Nós tivemos o Lauren, que era o ex-CFO da Louis Vuitton na South America. Ô, louco. Nossa. E nós tivemos a Adriana, que é uma brasileira que trabalha com tecnologia. Ela é uma das mulheres na comunidade aí de blockchain aqui em Uhum. Sydney. Então, assim, pessoas realmente opinando na ideia dos alunos, seja elas mais simples possível, mas você sempre vai sair com um resultado muito bom desse pitch, né? Então, assim, muito bom tá envolvido nesse tipo de educação, porque você vê, tem um impacto aí, você vê realmente nos que Sim. querem, você vê um impacto positivo, Você vê o resultado, né? você vê o resultado, entendeu? No final Uhum. das contas. Eu Pô, acho, sensacional. eu acho que, velho, isso aí é sensacional, porque ainda mais na Austrália, tu vê vários cursos as pessoas fazem pelo visto, né? E eu acho que isso te dói muito também, de saber, é só pelo visto, é o visto, sei lá o Uhum. quê. Mas, meu, sendo um professor e tu vê, tipo, essa menina dos drinks aí, dos coquetéis, meu, o resultado, tá ligado? Pô, isso não tem dinheiro que pague, eu acho. Tu Né? ver e dizer, cara, eu participei disso, eu tava ali, eu ajudei. Eu acho que isso é a grande motivação do professor, né? Que nem tu disse antes, que a gente ainda estuda
da época dos dinossauros, né? Tudo é baseado em testes. É. Eu até uma vez eu estava olhando alguma live do Flávio Augusto, né? Que eu sou um fãzaço dele, do Geração de Valores lá. E até ele diz, eu não acredito nesse negócio de testes, prova e teste, porque senão eu seria pobre até hoje, porque eu Aham. nunca ia passar, eu não passava. E não tá vincada à prática, né? Tipo, pô, eu vou aprender isso, mas na prática como é que vai funcionar? Tipo, é a mesma coisa na matemática, vamos dizer, num colégio, né? O cara aprende aqueles cálculos gigantes, velho. Aham. Fecha conchete, abre conchete, parênteses, não sei o que, blá, blá, Nossa, nem blá. fala. Cara, Raiz quadrada. tipo assim, daí tu pensa, pô, e na prática, quando é que eu vou usar isso se eu não ser um Né? matemático, um químico, sei lá o quê, sabe? Eu acho que a gente aprende muita, É muita a- informação para pouca utilidade depois, né? exato, e não É. é E aí focado acaba. ao negócio. Mas eu acho que também isso tem. Aí já vai para um outro tópico, mas aí entra também no sistema também, que Exato, é o sistema, né? é feito para que a gente fique sempre naquele círculo vicioso de depender, de não, sabe? Porque, querendo ou não, quanto mais pessoas tiverem sucesso, tá ligado? Menos as pessoas têm o poder hoje, têm o sistema, vão ter sucesso. Então, eles sempre fazem tudo para poder guardar todo mundo ali naquele timinho de pessoas medianas, né? Então, é por isso que a É, gente, pô, como é que pode? Para mim hoje em dia é inimaginável você não ter uma matéria de educação financeira na escola, por exemplo, sabe? Como é é, que você pode sair da escola sem ter uma noção nenhuma de como lidar com seu dinheiro, tá ligado? E então, assim, exato. são coisas que, infelizmente, eu acho que nunca vai mudar. Eu espero muito estar errado, né? Mas eu acho que realmente vai muito além, né, de tudo que é um sistema. Infelizmente, é um sistema, eu acho. É muito interessante vocês falarem sobre isso, porque uma das coisas que eu estou batalhando para mudança na educação e por morar aqui, tá inserido dentro do mercado de educação já nos últimos 7 anos. O sistema ele está um pouco falho, existem algumas mudanças, principalmente com essa questão dos alunos pensarem que é só para visto, né? E a qualidade Uhum. dos ensinos, existem escolas com ensino qualidade muito baixa. Nós sabemos aí escolas, por exemplo, eu estudei em escola assim aqui, Eu também. mas tudo depende muito do aluno e que você procura também, e o momento da vida, não existe o certo ou errado, mas se também a pessoa quiser ir atrás de escolas melhores, ele vai encontrar, e muitas vezes a escola pode ter uma reputação não tão boa, mas tem excelentes facilitadores lá dentro, Uhum. como eu conheço alguns, e depende do propósito de vida de cada um. E por isso que eu tenho minha consultoria em paralelo, porque quando eu vejo que tem vazão, a gente consegue dar uma direção que eu digo que, independente do modelo de negócio que você crie, a gente tem que ter sustentabilidade do negócio e o meu background é Uhum. financeiro. Tudo que eu Uhum. olho, estou até trabalhando em cima de um curso agora, que eu estou desenvolvendo, que eu falo tudo sobre números, desde a parte Uhum. do marketing research, né, da pesquisa de mercado, eu avalio número para tudo, né? Uhum. Quantas pessoas você vai entrevistar, qual que é o resultado que você vai chegar nisso? Depois que você fez isso, qual que vai ser seu público-alvo? Tem que ter uma meta para isso, tem que ter um target para isso, que aí você vai testando e vai avaliando, vai testando, vai avaliando e Uhum. vai. Por isso que negócios é uma coisa dinâmica e é algo que você tem que have fun. Você tem que, Aham. se você tem que você tem que estar brincando ali, que nem a gente está aqui batendo papo. A gente tem que ser Uhum. feliz no que está fazendo e se der Exato. alguma coisa errada, assume que está errado e vai para outra. Que Próximo, aí segue o jogo, né? segue o jogo, porque a Uhum. metodologia, a ideia, ela vai funcionar da mesma forma com outro produto, um outro serviço. Uhum. Então, Aham. eu acho que existem só pilares essenciais aí, que nos dias de hoje é a questão da atitude positiva, é, você saber ser trabalhar com pessoas, né? Ter o people management, principalmente na Austrália, porque lembra da engrenagem, a engrenagem tem que girar e quem você Uhum. faz as pessoas vão fazer isso para você, as pessoas têm que se inspirar em você. Exatamente, né? É. Uhum. E fazer coisas simples no qual a tecnologia entre para automatizar, Uhum. né? Não algo complexo desde o início, que você vai perder horas e horas e vai chegar no final de um teste que você acabou que
tentou aí por anos e anos e só deu soco em ponta de faca, como a gente diz, né? Uhum. Então, fazer as coisas com direção, claro, é uma dos parâmetros da minha consultoria, que é enquadrar o cara na linha certa, aí no trilho certo. Vou usar aqui Você fazer o oposto, né? Ficar no trilho, né? Não, e ficar no trilho, mas com sustentabilidade. E na Aham. sustentabilidade em negócios é que eu falo, independente do modelo, porque de repente tem pessoas que criam modelos para fazer dinheiro rápido e em 3 anos sai fora do negócio. Ok, mas isso tem que ter uma sustentabilidade, porque no final das contas é seu nome na linha. Depois, se for fazer uma outra coisa, você tem a sua personal branding por trás disso. Exato, Então tem que ser sustentável de uma forma assim. Você aprenda com os erros, porque tem muita gente também que quer iniciar um negócio perfeito. Não existe, perfeição não existe, já foi provado por diversas pessoas, né? É um dos resultados aí. Essa minha viagem vai sair um livro um dia. Estou tentando Olha escrever só. alguns capítulos aí. Mas é uma das coisas que eu avaliei. Para você ser feliz, basta você exercitar uma coisa básica na vida, que é olhar para dentro de você mesmo e ver qual que é o impacto positivo que você está trazendo na vida das pessoas. As pessoas, Esse nosso a iniciativa de vocês, por exemplo, de vocês disponibilizar o tempo de vocês para conversar com pessoas com experiências diferentes no mundo inteiro, para brasileiro, excepcional. Acabou. Vocês podem contar comigo a hora que vocês quiserem. Quem estiver ouvindo aí também. Depois, não sei se vocês vão passar meu contato. Isso que que eu vale ia a falar pra pena. você. Troca de experiências. É o que mais vale a Exatamente, pena. eu acho que a nossa ideia é essa, né, Thiago? A gente quer trocar ideia com a galera, ouvir e... Que nem minha mãe me perguntou pra minha semana, tá dando certo o podcast, né? Eu falei pra ela, o que você entende como está dando certo, né? Eu não tô ganhando dinheiro, mas eu tô ouvindo história, eu tô contando história, eu tô dando risada, eu tô lembrando o que você passou, tô aprendendo, então pra mim já deu certo. Isso já valeu a pena, tá ligado? Exatamente. Depende do ponto de vista, né? Pô, Exato, e vocês estão agregando, aí vem da questão também de algo que está muito em alta hoje, que é o social business, né? O business social também gera dinheiro, certo? Mas você também vocês estão impactando vidas, pessoas. E qualquer coisa que vocês queiram fazer nessa linha de direção, pode contar comigo. Show. Aí, ó, Da hora. já temos a consultoria, Marquinhos. Então. Ô, velho, vamos encerrar então aqui, já estamos quase em 1h30, como sempre. Ô, Thiago, então passa o seu contato aí então pra galera aí que tá, tipo, quem estiver precisando dos seus serviços aí, passa o contato aí para quem tiver. Para quem quiser me encontrar, vocês vão me encontrar no Instagram como Thiago Lima Business, na verdade. E às vezes eu troco ali para Thiago Lima B, uma estratégia de marketing que eu uso. E no meu site ele é www.lima.training. Ele está em inglês, mas para quem estiver ouvindo e quiser bater um papo lá comigo, tem uma agendinha lá que tem 30 minutos de bate-papo para a gente conversar. Eu vi isso. É um canal que eu tenho para comunicação, e também no Facebook, Thiago Lima também podem conectar comigo, que eu já estive mais ativo, mas eu costumo olhar aí minhas mídias sociais. E é isso, cara. Quero agradecer aí o tempo de vocês por todo esse bate-papo. E o Thiago falou, já temos uma consultoria. Eu que estou aprendendo com vocês, pô. Então a gente tá trocando. A gente troca informações aqui, velho. Eu amo isso porque, velho, eu tenho um papel e uma caneta aqui. Cada coisa que fala é verdade, que impacta, eu sempre escrevo, velho. Eu curti muita frase. Vai, Thiago, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que eu curti muita frase se divertir em momentos difíceis. Eu acho que isso aí pra mim já valeu. E essa acho que vai ser a chamada do vídeo. Certeza. Não, e outra coisa também é essa questão de sair fora do trilho, é bacana, né? Se divirta-se em momentos difíceis. E outra frase também que eu falo, que é legal, é que a gente, quanto mais sabemos, menos precisamos, né? Que é uma questão essa questão que eu gosto muito de tá ouvindo que as pessoas
fazem, porque a gente aprende muito com elas e a gente cada vez precisa menos. E é uma lição, uma lição que essa pandemia está nos trazendo, né? Ser mais minimalista, olhar mais para dentro da gente mesmo e trabalhar simples. Exatamente. Sensacional, Thiago. Baita bate-papo, velho. Troca de informação aí, demais. Eu acho o mais legal é que do podcast é conversar com amigos teus, assim, que a gente conversa no dia a dia, ou que a gente faz uma janta, alguma coisa, e saber que a gente não sabe nada, tá ligado? Exatamente. E ter uma troca, caramba, sabe? Trocar ideia e saber, pô, ele fazia isso, eu nem sabia, ou ele pensa desse jeito, eu nem sabia, sabe? E por mais que a gente é amigos e tal, logo quando a gente surgiu com o podcast, eu logo pensei em ti, eu falei, cara, falei pro Marquinhos, tava na lista, eu falei, cara, eu tenho um cara aqui que é sensacional a história dele, velho. E eu acho sensacional, velho, porque, tipo, pô, o cara não sabia que era pai, não sabia e tava lá dando aula numa universidade na Austrália em inglês, tá ligado? Então, isso para mim é sair do trilho, isso é para isso que a gente tem um podcast, para trocar essas ideias, o dia a dia que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo sai do trilho de alguma forma, sabe? E eu acho sensacional, assim, velho. Me motiva também saber, às vezes eu tenho assim, caramba, podia fazer isso, mas assim, e vai dar certo. E aí vem tu e diz, cara, eu fui lá e eu dei aula para 300 pessoas, tá ligado? Isso me motiva muito. Só ouvi aí 258 entrevistas de trabalho, então acho que valeu muito a pena. O que é bacana é que uma das coisas que eu tenho também em mente é usar essa experiência que eu ando adquirindo, que muita gente acha, todo mundo tem uma experiência própria, né? Se for contar aqui um pouco da história de cada um e demonstrar isso na forma de educação, você virar professor. Então, eu tô pensando em diversas pessoas que já me pediram. Estou pensando em criar um curso de mostrar as estratégias que eu uso de ministrar aula, de facilitar a aula, que é uma coisa que é bem importante, que nós precisamos aí de pessoas com experiências mais práticas, né? Se a gente quer mudar a educação e fazer como devemos fazer isso. Então, é uma coisa que está aí também no prato aí para ser lançada, porque desenvolvida já foi. Show. Pô, demorou. Valeu, Thiago. Obrigado aí. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Mas, pô, fiquei muito feliz de conhecer mais sobre sua história aí. Obrigado. Foi difícil também, né, Thiago? Você falou que tá na lista faz tempo, mas foi difícil conseguir pegar ele também, né? O cara é viajante, ele vai. Hoje eu tô em Barão Bay, amanhã eu tô lá. Mas tá justo. Jervis Bay. Não, esse foi ele. O Thiagão que é bis pra caramba. Aí, pô, e aí, vamos fazer hoje? Não dá, tô fazendo isso. Não dá fazendo aquilo. Mas que bom que deu certo aí. Ô, Thiagão, tu, durante a semana, quando tu falou, podia fazer quarta à noite, sei lá, o Marquinhos trabalha, e aí ele chega em casa, pra nós é tipo 11, meia-noite, né? Exatamente. O Thiago aqui acorda às 4, né? Não, eu achei que eu ia gravar com você, por isso que eu dei aquela opção, mas depois eu entendi que o Marquinhos tava junto. Ô, Marquinhos, e eu coloquei na minha lista aqui. Você não vai escapar, não. Quando eu estiver na Europa de novo, aí eu vou te visitar, velho. Ô, velho, por favor. Nossa, velho, vai ser com muito prazer. Vem sim, certeza. A casa tá aberta aqui. Vamos ver se a gente consegue marcar uma snow trip aí. Demorou. Vai ser com muito prazer. Vai ser da hora. Eu não vou te avisar, Thiago, mas eu te encontro lá sem querer. Né? Demorou. Então demorou. Beleza, pur. Valeu, galera. Boa noite aí. Bom final de domingo aí pra vocês. Boa semana. E até breve. Falou, valeu, Thiagão. Prazer aí. Obrigadão pela participação, velho. Obrigado pelo convite. Valeu, abraço. Tchau. Nossa. Tchau.